Olá, seja bem-vindo ao canal Política Consciência. O tema desse vídeo é o conceito de capacidades estatais. A bibliografia utilizada nele será exibida ao seu final. Lembro que este vídeo foi produzido para você, portanto curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber avisos de novas postagens. Assim você nos ajuda a produzir mais vídeos como esses. Vamos ao conteúdo do vídeo então. O conceito de capacidades estatais aparece na ciência política a partir das décadas de 1970 a 1980, quando obras ligadas ao neo-institucionalismo histórico, reagindo às análises sociocêntricas produzidas pelo neo-utilitarismo, pluralismo, estrutural funcionalismo, teoria da modernização e o neomarxismo, introduziram uma abordagem histórico-comparativa que dava centralidade ao Estado na explicação de processos de desenvolvimento. Essas obras, fortemente influenciadas por uma perspectiva weberiana de Estado, que destacava o monopólio legítimo do uso da força física dentro de um território e a presença de um corpo burocrático altamente especializado como características centrais da estatalidade moderna, enfatizavam a possibilidade, na formulação de políticas, de autonomia da ação estatal em relação aos interesses presentes na sociedade. O conceito de capacidades estatais foi associado à habilidade de o Estado implementar seus objetivos, particularmente diante da oposição de grupos sociais poderosos ou diante de circunstâncias socioeconômicas recalcitrantes. Dessa forma, as capacidades estatais foram concebidas como recursos necessários para que o Estado exercesse a sua autonomia. O emprego do conceito de capacidades estatais não ficou limitado à análise do papel do Estado no processo de desenvolvimento, nem tampouco dentro de uma perspectiva teórica neo-institucionalista. Como o conceito remete ao poder de ação do Estado, à produção de políticas públicas pelas burocracias públicas, ele pode refletir, por consequência, toda a complexidade e as múltiplas possibilidades da atuação estatal, podendo ser mobilizado para compreender a forma como o Estado atua em outras áreas. Cingolani, em trabalho de fôlego de revisão e sistematização da literatura sobre esse tema, analisou implicações do conceito de capacidades estatais em outras áreas para além da economia do desenvolvimento e da história econômica, como, por exemplo, na política comparada, nas relações internacionais e na economia política. Ela destacou que esta expansão temática foi acompanhada pela variação das estratégias metodológicas, da mensuração e das definições das capacidades estatais. Sobre as definições, elas variam em sua complexidade e apontam uma mudança na compreensão acerca do que envolveriam essas capacidades. Inicialmente, houve predominância de uma perspectiva que reconhecia a centralidade do Estado de exercer suas funções de forma profissionalizada e insulada dos interesses dos grupos sociais, com as primeiras obras privilegiando a capacidade fiscal, coercitiva e de penetração no território, tendo em vista a extração de recursos financeiros da população e a minimização das resistências correspondentes. Mais tarde, outros estudos passaram a incorporar a sociedade não mais como agente passivo,
mas como ator de relevância. Evans destacou que a composição ou estrutura do Estado, bem como a sua relação com a sociedade, lhe permite diferentes capacidades de atuação. Aspas, estruturas definem a gama de papéis que o Estado é capaz de desempenhar. Os resultados obtidos dependem dos papéis se encaixarem no contexto e do quão bem eles são executados. A estrutura de cada Estado e a forma como cada um interage com a sua sociedade é variável. E dessa variação surgem diferentes capacidades de ação. Resumidamente, as capacidades estatais eram criadas pelas combinações entre estrutura ou organização do Estado e suas relações com a sociedade. Mann definiu o poder infraestrutural como a capacidade institucional de um Estado central, despótico ou não, de penetrar em seus territórios e implementar logisticamente as decisões, e afirmou que este poder é coletivo, exercido através da sociedade ou por meio da sociedade. O Estado aparece como um conjunto de instituições centrais e radiais que penetram territórios, mas as relações de poder político não são meramente aquelas que se irradiam para fora do Estado. São também aquelas que emanam da sociedade civil e que irradiam para dentro do Estado, na forma de partidos, grupos de pressão, entre outros que buscam controlá-la. Na mesma direção de Liebhardt, Sen, Evans, Stark e Brust, mostraram que a ampliação da participação da sociedade na elaboração e implementação de políticas desenvolvimentistas atua em sinergia para a produção de ações governamentais mais responsivas e efetivas, portanto, ampliando as capacidades estatais. Partindo do questionamento sobre quais seriam as bases da coerência das políticas públicas em sociedades que experimentaram transformações simultâneas de regime político e formas de propriedade, esses autores, Stark e Brust, desenvolveram a tese de que a coerência e a qualidade das políticas de reforma econômica aumentam quando o poder executivo tem que dialogar e prestar contas de suas decisões às diversas forças políticas existentes dentro do próprio governo, no parlamento e na sociedade organizada. Tendo que negociar suas propostas com outros atores, o executivo aumentaria a compreensão dos problemas, ampliaria a sua capacidade de obter informações críticas, corrigindo desta forma erros de cálculo que, na ausência desse processo, só apareceriam posteriormente no momento da implementação, com menor possibilidade de correção. Assim, os processos decisórios inclusivos possibilitariam resultados mais eficientes, coerentes e efetivos, não sujeitos a mudanças abruptas ou movimentos erráticos em relação àqueles originários de arenas insuladas e de poder concentrado, porque aumentariam a informação tanto do ponto de vista técnico, considerando aí a possibilidade de emergência de soluções alternativas, quanto do ponto de vista da manifestação das diversidades de preferências e soluções políticas sobre o tema em questão. Meadow, Colley e Shu, dialogando com uma vasta e tradicional literatura no campo da política comparada, contestaram as abordagens centradas na sociedade, de origem estrutural funcionalista e marxista, sobretudo,
e que reduziam a política à sociedade. E viam a natureza dos governos e estados principalmente como resultado de certos padrões sociais. Apesar de identificarem acertos na abordagem estatista, que postula o poder e a autonomia do Estado, desenvolvida a partir de Max Weber, esses autores alertam que essa literatura produziu alegações exageradas, essa literatura estatista, com implicações enganosas para os estudos de desenvolvimento, privilegiando o estudo dos estados e de seu papel na sociedade em detrimento do estudo das influências sociais sobre o papel do Estado, ou mesmo associando erroneamente a autonomia do Estado em relação à sociedade à sua eficácia. A análise desenvolvida, por exemplo, por Migdal, acentuou que os Estados e as outras forças sociais não são entidades monolíticas nem fixas. Suas estruturas são complexas, variadas, assim como as interações entre estados e sociedades o são. O papel geral do Estado na sociedade depende das numerosas interações entre suas partes difusas e outras organizações sociais. Afinal, os estados são partes das sociedades, sendo necessário desenvolver uma perspectiva do Estado na sociedade. Esses autores ajudaram a compreender a multidimensionalidade do conceito de capacidades estatais, demonstrando como pode ser desafiador tratá-lo e operacionalizá-lo. Recorro à sistematização feita por Cingolani para melhor refletir sobre o tratamento que pode ser dado às capacidades estatais. O que determinaria essas capacidades? Os estudos analisados por Cingolani, a partir de diversas orientações teóricas e metodológicas, apontaram que as capacidades estatais poderiam ser determinadas por fatores históricos, com destaque para os relacionados à formação do Estado, por incentivos criados por arranjos institucionais e ou percebidos por atores relevantes, que agindo racionalmente passariam a investir no aumento dessas capacidades por aspectos político-institucionais, como o sistema político, a Constituição, o sistema partidário, a disciplina partidária, dentre outros. Além dos aspectos comportamentais. Assim, identificar o que determina uma capacidade depende da especificação da própria capacidade determinada. Nesse sentido, a variedade de determinantes se relaciona com a variedade de definições de capacidades estatais. Muitas dessas definições estão relacionadas às diferentes dimensões dessas capacidades. Cingolani trata das conceitualizações de capacidades estatais na literatura e as relaciona às dimensões enfatizadas pelos conceitos, mostrando como é difícil englobar todas as capacidades do Estado, de atuação do Estado, numa só definição. Cingolani identifica 7 principais dimensões acionadas nos estudos sobre as capacidades estatais. A primeira seria a capacidade coercitiva militar, que consiste na capacidade do Estado de monopolizar a administração do poder coercitivo. A segunda seria a capacidade fiscal, que consiste na capacidade de extrair recursos da sociedade, principalmente na forma de impostos,
de tributação, podendo também referir-se à eficiência nos gastos do governo. Uma terceira capacidade seria a administrativa ou de implementação, que consistiria na presença de uma burocracia profissional e insulada. A quarta capacidade seria transformativa ou de industrialização, que consiste na capacidade de intervir no sistema produtivo e moldar a atividade econômica. A quinta capacidade seria relacional ou de cobertura territorial, que consiste na capacidade do Estado de permear a sociedade e de internalizar interações sociais dentro de suas ações. A sexta capacidade seria legal, que consiste na capacidade do Estado em garantir compromissos firmados e a execução de contratos. E uma sétima capacidade seria política, na qual a capacidade do Estado é equiparada à influência política ou à capacidade de formulação de políticas, referindo-se ao nível de poder acumulado pelos líderes eleitos para impor as suas prioridades políticas aos diferentes atores institucionais, como os partidos, o Congresso, entre outros. No Brasil, Aguiar e Lima, compilando estudos sobre capacidades estatais, lembram da dimensão da coordenação, que consiste na capacidade de estabelecer mecanismos de colaboração entre atores que seriam estratégicos, com o objetivo de articular as diversas agências burocráticas, assim como as relações entre o governo central e esferas subnacionais. Lembram também da dimensão da internacionalização, que consiste na capacidade do Estado de se inserir e de participar de redes internacionais para criar ou desenvolver recursos para a formulação e implementação de políticas públicas. Essas políticas públicas, seriam desenvolvidas em âmbito nacional. Na literatura que trata do tema, podem ser encontradas definições que são ainda mais específicas, relacionadas a uma dessas dimensões que mencionei das capacidades estatais. Outras definições englobam algumas dimensões e outras pretendem abarcar as capacidades estatais como um todo. Souza, por exemplo, sustenta que as capacidades estatais podem ser definidas como o conjunto de ferramentas e instituições disponíveis para um governo estabelecer metas, transformá-las em políticas e implementá-las. As tentativas de conceituar as capacidades de forma mais ampla ressaltam que elas são insumos e meios para que os governos formulem e implementem políticas que possam responder aos desafios que os estados enfrentam. Que elas não são atributos fixos, podendo ser criadas bem como deteriorarem-se, e que podem ser mais desenvolvidas num setor de política pública do que em outro setor. E que também as capacidades estatais estariam relacionadas, sendo interdependentes. A profusão conceitual levou a críticas relacionadas ao alargamento do conceito, à validade da mensuração e aos estudos empíricos sobre o tema, que foram alvo de críticas que os acusavam de explicações tautológicas ou circulares. Apesar de Cingolani ter observado alguma consistência quando comparou os diversos conceitos empregados pela literatura,
com a maioria dos trabalhos apontando para o poder de implementação do Estado e esse poder decorrente de uma burocracia profissionalizada, frente às críticas apresentadas acima, Cingolani recomenda, em primeiro lugar, que se explique com clareza quais aspectos da capacidade estatal serão avaliados na análise. Em segundo, que as operacionalizações correspondam aos seus conceitos e, assim, evitem capturar o fenômeno errado. Sempre que a escolha privilegiar medidas genéricas de capacidade estatal, convém que essas medidas não se sobreponham a outros aspectos da governança, como a democracia, o Estado de Direito ou a concentração de poder. Em terceiro lugar, que as medidas de capacidade estatal sejam adequadas para análise de séries temporais, evitando excessiva dependência do caminho. Em quarto lugar, sempre que a escolha favorecer múltiplas dimensões da capacidade do Estado, é importante ter em mente a fonte primária dessa capacidade. Se ela é uma capacidade burocrática, ou política, ou judicial, dentre outras, para abordar possíveis contradições entre as dimensões de capacidades estatais. Em particular, a pesquisa deve ser cuidadosa ao distinguir a capacidade de fazer da capacidade de abster-se de, que separa o desdobramento de poder das fontes de capacidade de verificação de poder. Concluindo, foram exploradas nessa aula a complexidade, também a multidimensionalidade do conceito de capacidades estatais. As abordagens iniciais que mostravam o Estado isolado das influências sociais devem ser superadas em busca de uma abordagem capaz de destacar a interação entre o Estado e a sociedade, pois a eficácia da ação estatal depende das interações contínuas entre as suas partes e outros setores da sociedade. Portanto, a estrutura e organização do Estado, bem como suas relações com a sociedade, de uma forma que seja promovida uma abordagem inclusiva e participativa no processo decisório, são cruciais para a formação das capacidades estatais. Essas capacidades, por sua vez, são ferramentas essenciais para que os governos formulem e implementem políticas eficazes, políticas públicas, eficazes, adaptáveis e coerentes. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço e até uma próxima oportunidade.